Olá a todos, olá igreja. Hoje a gente vai falar sobre o momento certo. Eu creio que todos assim entendem que há um tempo certo nas nossas vidas para as coisas acontecerem. E isso também significa o tempo certo para Deus agir em nossas vidas. Eclesiastes 3, versículos 1 e 2 nos diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar ou colher o que se plantou. O que a gente está lendo aqui significa que há um tempo para cada coisa. Não adianta a gente se apressar ou ficar ansioso. Também há um tempo para o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Mas o que fazer enquanto isso não acontece? Se olharmos para a vida de Abraão, de Moisés, de Davi, por exemplo, veremos que o cumprimento das profecias nas vidas deles não aconteceu de modo imediato, não. Pelo contrário, demorou bastante para acontecer. E qual a importância da gente falar sobre isto? É que, na verdade, estamos diante de uma geração atual ansiosa por querer tudo pronto no mesmo tempo, chamada geração fast food, e que escolhe o que quer no momento que quer. Geração Netflix, está lá, né? Escolhe a hora que quiser para assistir, está ali disponível, tudo rapidinho. Mas no reino de Deus funciona assim? Isaías 64, versículo 4 nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, Deus trabalha a nosso favor. Muito bacana, muito legal, muito incrível. Deus trabalha a nosso favor. Porém, o favor de Deus só estará disponível para nós se esperarmos, se soubermos esperar. Só está disponível para aqueles que esperam. Salmos 37, versículo 7, nos diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Ou seja, precisamos descansar e esperar no Senhor. As coisas vão acontecer no seu devido tempo. A fé ela é importante para essa nossa caminhada, mas existem outros fatores que influenciam a ação de Deus em nossas vidas. Um desses fatores é a paciência. Para que o meu futuro seja construído, eu preciso aprender a esperar, a ter paciência. Mas ter paciência, ficar de braços cruzados? Não, não é. Esperar é construir com paciência. Gênesis 6, de 9 a 14, fala a história de Noé. Diz lá: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Nada parecido com os dias de hoje. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Não sei, vocês conseguem imaginar uma pessoa, Noé, no meio do deserto, onde praticamente nunca chove, construindo um barco, né, uma arca, e isso durou por mais ou menos 100 anos, não foi de um dia para o outro, não. E ele falando para as pessoas que ia haver um dilúvio, que todos iriam perecer caso não entrassem na arca. A arca é um tipo da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Se nós estamos no corpo de Cristo, na igreja, nós estamos salvos. E isso ele deve ter sido desprezado pelas pessoas, deve ter sido julgado como louco, mas Noé obedeceu ao Senhor. Por fé construiu a arca, que é realmente esse é o tipo da igreja. Esperar não significa ficar de braços cruzados. Enquanto aguardamos a promessa se cumprir, precisamos continuar fazendo o que Deus nos pediu para fazer. No caso de Noé, construir a arca. Gênesis 6,18 diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, além dos animais. Então, quer dizer, ninguém, além da casa de Noé, se salvou. Ninguém acreditou no que estava para acontecer, o dilúvio.
Mais uma vez, temos que as promessas de Deus não falham, por mais inacreditáveis que possam parecer. Saiba que existem promessas de Deus para você, para a sua vida. Porém, não espere elas caírem do céu. Tome parte e construa, ajude a isso a acontecer. Prepare-se sempre. Mateus 3 a 8, nos diz: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, o maligno, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60 e 30 por um. Nós vemos que em Marcos 4 ele explica um pouquinho melhor essa parábola. Eu vou me deter um minuto aqui para explicar. O semeador é o próprio Senhor. A palavra é a semente que foi semeada, é a palavra. Os que estão à beira do caminho é uma terra de tráfico intenso, onde ela fica dura, a semente não penetra. E vem o maligno, vem Satanás e rouba essa palavra dos nossos corações, porque a terra é o nosso coração. Semelhantemente, os semeados em solo rochoso ouvem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Chegando a angústia, chegando a perseguição por causa da palavra, se escandalizam e a perdem. Outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições sufocam a palavra e não deixam ela frutificar, fica infrutífera. Só vão frutificar as que são semeadas num coração bom, uma terra boa, e aí vão produzir a 100, 60 e 30 por um. Agora, qual era o papel do semeador nesse caso? Era semear, ele tinha que semear. E o Senhor semeou essa semente até que ela frutificasse, achasse um bom solo. Muitos não veem as coisas acontecendo no tempo que imaginavam, se frustram e param. Esse é o maior erro, parar no meio do caminho. O grande mérito do semeador é que ele não se preocupou em primeiro lugar com a colheita, e sim com o plantio. A colheita é consequência do nosso plantio. No momento certo, a semente frutificou, no coração certo. Precisamos estar preparados para quando a oportunidade bater à nossa porta. Talvez esse período de espera seja exatamente o momento que Deus está lhe dando para você ser preparado por Ele. Não pare, estamos em uma maratona, a corrida é longa, não é uma corrida curta, de duração dela, toda a nossa vida. Muitas pessoas não constroem seu futuro porque simplesmente param os estudos, desistem do casamento, não insistem nos negócios. O problema não é enfrentarmos desafios, todos vamos enfrentar os desafios, mas o problema é desistirmos enquanto a batalha não acabou. Quem é você? Você é aquele que vai até o fim ou desiste no meio do caminho? Precisamos refletir isso. Construir um futuro extraordinário para nossas vidas dá trabalho, cansa. Portanto, se você quiser construir a promessa de Deus em sua vida, você terá de ir até o fim. Sabe o que é mais interessante em perseverar? É também o que acontece no meio do caminho, na trajetória. A questão não é se Deus irá cumprir ou não a promessa, isso é muito fácil para Ele, cumprir a promessa em nós. O que ocorre é que enquanto a promessa não aparece, não se cumpre, o Senhor tem a oportunidade de trabalhar o que nós precisamos ser trabalhados. Mateus 4, de 26 a 29, diz assim: Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, depois dormisse e ele se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então a colheita, ela só pode acontecer quando o fruto está maduro. Mas antes de estar maduro, o fruto passa por um processo. Primeiro o talo, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga.
O processo é muito mais importante do que a gente possa imaginar. Enquanto esperamos, Deus trabalha no nosso interior. Enquanto construímos com paciência, 3 coisas são geradas em nós: a fé, a resiliência e a criatividade. Nós vamos comentar sobre isso. A fé. Uma pessoa que vive por fé, ela não caminha de acordo com aquilo que ela vê, porque a fé é a substantificação das coisas que não se veem. Você traz à realidade aquilo que não se vê ainda. Então caminha por aquilo que os olhos espirituais veem. Os momentos de espera nos ajudam a desenvolver a nossa fé. Quanto maior a promessa, proporcionalmente, maior deverá ser a fé para ela se cumprir. Então não fique se lamentando, né, dos problemas, da trajetória difícil. Utilize um momento de treinamento, de percurso, para desenvolver a sua fé e trazer à realidade a promessa de Deus na sua vida. A resiliência é estar preparado para lidar com as adversidades da vida. Resiliente é aquele que consegue superar momentos de crise. Então precisamos ser assim para construir o nosso futuro. Na parábola dos talentos, vocês se lembram? Os servos que multiplicaram, que ganharam 5 talentos, 2 talentos e multiplicaram com mais 5, mais 2, foram chamados de servos bons e fiéis. O que não multiplicou, aquele que ganhou um só talento e enterrou na terra, foi chamado de mau e negligente. Os que multiplicaram só foram colocados sobre o muito porque foram infiéis no pouco. E com certeza não foi fácil para nenhum deles, nem o que ganhou 5, nem o que ganhou 2, nem o que ganhou 1. Mas os que multiplicaram, eles foram resilientes. Eles não pararam diante dos desafios, foram passando de nível, foram amadurecendo e fizeram a vontade do Senhor. Quanto à criatividade, a espera faz-nos refletir bastante sobre o que temos vivido. Muitas vezes nos perguntamos: será que estou tendo de esperar porque ainda não chegou o meu tempo? Ou será que estou em falta com algo? A primeira pergunta é: ainda não chegou o tempo? Não temos muito o que fazer, porque o tempo pertence ao Senhor nesse caso. Agora, a segunda pergunta: se falta alguma coisa, gera em nós criatividade. Use os desafios para desenvolver sua criatividade. Um exemplo é em Josué 6, versículos de 1 a 5, que fala da queda das muralhas, dos muros da cidade de Jericó. Josué e seu exército, seus sacerdotes, estavam em volta da cidade de Jericó. E o Senhor deu uma receita para eles: 6 voltas em volta, marchando em volta dos muros de Jericó em 6 dias, uma volta por dia. No 7º dia, marchar 7 vezes ao redor da cidade. Na última volta, na 7ª volta, os sacerdotes tocam as trombetas e o povo grita fortemente. E aí caem as muralhas, eles podem invadir Jericó e tomar Jericó. Então havia um problema para Josué, que era invadir Jericó, uma cidade fortemente protegida, murada. E Deus deu a eles uma ideia criativa. Essa estratégia criativa trouxe êxito para Josué e seu povo. Por quê? Porque Josué aceitou esse desafio criativo que Deus deu a ele e não desistiu. Moral da história: muitas vezes ficamos reclamando da espera, que não está acontecendo as coisas na minha vida, que as coisas não acontecem. Porém, enquanto esperamos, Deus está trabalhando em nós justamente a virtude que mais precisamos para subir de patamar e para amadurecermos. Então, fique firme, preste atenção na sua vida. Deus pode estar tentando fazer a sua fé crescer, desenvolvendo resiliência e te dando ideias criativas que você tanto precisa, que eu tanto preciso também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que está com o meu nome, né? Carlos Alberto Mancelli Diniz. Dá o seu like ou dislike, né? Fiquem à vontade. Tenha uma excelente semana e que o Senhor abençoe a todos nós ricamente.